Hoje vamos aprender como construir um gráfico com barra de rolagem que pode auxiliar e facilitar a consulta de dados em um gráfico que está retornando dados de uma tabela, além de permitir uma rápida aplicação de filtros nas colunas da tabela do gráfico para classificarmos ou ordenarmos em ordem crescente ou decrescente de acordo com uma das colunas do gráfico. E para isso temos então aqui o nosso exemplo fictício para estudo, as informações desse gráfico que estão sendo retornadas desta tabela que está um pouco mais para baixo na planilha. Então, essa tabela possui todos os nossos dados, desse exemplo fictício e didático para estudo. E perceba que, como temos bastante informações, é necessário descer a planilha ou subir a planilha para verificar todas elas. Já utilizando esse recurso do gráfico com barra de rolagem, já aqui na tela inicial, é possível concentrar todos os dados nesse gráfico, que ocupa menos espaço e pode auxiliar na organização e consulta de dados. Além disso, vamos ter uma breve soma da quantidade de vendas e uma soma do total de vendas. Então, vamos para a prática, aprender como construir esse gráfico com barra de rolagem e aprender um pouco mais sobre sua utilização. Então, aqui no exemplo prático, já temos a base da nossa planilha e descendo um pouco mais, temos novamente a tabela com os exemplos fictícios e didáticos para estudo. E agora, então, vamos criar o gráfico que trará as informações dessa tabela. Então, para isso, posso selecionar os dados da nossa tabela. Muito bem, dados selecionados. Vou vir aqui em Inserir e selecionar a opção de Gráfico. Então, já está criado o nosso gráfico e aqui, nesse menu da direita, temos diversas opções para configurar ou personalizar o nosso gráfico. Primeiro, então, vamos alterar o tipo de gráfico. Vamos abrir aqui o menu de opções, descer e selecionar este gráfico de tabela. Selecionado o gráfico de tabela, podemos brevemente fechar esse menu e perceba que o nosso gráfico já está criado. Então, vou arrastar ele um pouco mais para cá. Podemos também aumentar ou diminuir o gráfico, Então, vamos aumentar um pouco aqui na vertical, podemos reduzir um pouco na horizontal, ou também reduzir mais um pouquinho na vertical. E dessa forma, ele está criado e já podemos visualizá-lo diretamente nessa seção inicial da nossa planilha. E para utilizá-lo é bem simples, ele já está criado. Se eu der um clique sobre o gráfico, já é possível utilizar a barra de rolagem e ir verificando os dados que estão vindo lá da tabela. E se eu der um duplo clique sobre o nosso gráfico, já é possível também trabalhar com suas configurações e personalizações. Então, por exemplo, digamos que eu queira filtrar, classificar em uma ordem alfabética crescente. Eu vou simplesmente clicar sobre o nome. Então, cliquei uma vez, está numa ordem alfabética decrescente. Cliquei novamente, está numa ordem alfabética crescente. Perceba também, este recurso pode ser utilizado aqui nesse menu da direita, classificar coluna. Aqui é possível selecionar por qual coluna queremos classificar e selecionar se queremos uma ordem decrescente, uma ordem crescente e assim por diante. Além disso, aqui em personalizar, temos essa opção de mostrar números de linha. Caso queira utilizar, dessa forma é criado um pequeno índice que vai trazer a linha 1, linha 2, linha 3, que pode auxiliar talvez na organização e consulta de dados. Vou fechar o menu e perceba, já está funcionando adequadamente. Podemos filtrar pelas diferentes colunas
né? Então, clicando aqui sobre o nome da coluna, ou no menu da direita, usando essa caixa de seleção para dizer se é uma ordem crescente ou decrescente. Vou deixar em uma ordem alfabética crescente, de acordo com o nome. E vamos brevemente conferir. Por exemplo, vou fazer essa classificação em uma ordem alfabética decrescente. Perceba que não é só o nome que vai trocar de lugar, todos os respectivos dados da linha também. Então, vamos verificar se está tudo funcionando bem. Por exemplo, temos aqui o exemplo da linha 5, Thiago vende no segmento de eletrônicos, televisão, vendeu 36 unidades no nosso exemplo fictício. Então, vamos ver? Thiago, eletrônicos, televisão, 36. Vamos descer para a nossa tabela. E temos aqui, então, Thiago, eletrônicos, televisão, 36. Então, perceba que mesmo aplicando as classificações, os filtros, as informações não se perdem, pois vão sempre respeitar a sua respectiva linha. E agora, então, já temos o nosso gráfico com a barra de rolagem funcionando adequadamente. Vamos brevemente criar essas somas. Essas somas vão ser bem tranquilas, então vamos digitar igual, soma, seleciono essa função de soma, e vamos basicamente selecionar os valores que queremos somar. Então, vamos descer até a tabela principal. Temos essa coluna da quantidade de vendas. Vamos selecionar os dados. Então, perceba, selecionamos nesse caso, E83 até E130. Caso queira deixar selecionado mais, para caso futuramente adicione novos dados, podemos apagar esse 130. Dessa forma, vai pegar toda a coluna E. Fecho parênteses, aperto Enter, 1.889 aqui no nosso exemplo. E vamos fazer o mesmo para o total em vendas. Então, igual, soma, seleciona a função, vamos descer para a tabela e somar as informações dessa coluna de total em vendas. Novamente, podemos apagar o número desse último parâmetro para, dessa forma, somar toda a coluna. Vou fechar parênteses, aperto Enter. Muito bem, já está funcionando. E mais um detalhe que é uma boa prática: ao se utilizar funções ou gráficos que analisam o intervalo de dados de uma tabela, por exemplo, sempre é válido verificar se todos os dados esperados estão no intervalo que vai ser analisado. Então, aqui, por exemplo, se eu der um duplo clique no gráfico, o nosso intervalo analisado é de A82 até F130. E realmente, se eu descer a planilha, temos aqui A82 até F130. Porém, se, por exemplo, eu adicionar dados aqui na linha 134 e retornar para o gráfico, antes tínhamos 48 linhas de informações e continuamos tendo as 48 linhas. Porém, se na verdade eu digitar aqui na linha 131, lembrando que o nosso gráfico está analisando até a 130, vou vir aqui na 131 e digitar algumas informações de teste. Agora, o nosso gráfico possui 49 linhas. Então, olha só, o teste já está aqui. Então, temos as informações de teste que foram ajustadas para contemplar o intervalo de dados. Então, esses detalhes é sempre uma boa prática verificar se o intervalo de dados está contemplando todos os dados que realmente queremos analisar e consultar, seja na função, seja no gráfico que está sendo utilizado. E por hoje é isso. Aprendemos como construir um gráfico com uma barra de rolagem no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.